Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre lápis secos ou lápis mais amanteigados. Só que antes eu preciso muito que você se inscreva nesse canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o grupo aí do WhatsApp, porque assim a nossa comunidade vai crescer e a gente vai dominar o mundo. Acho que me empolguei, mas enfim, vamos lá. Aqui no canal eu tenho uma série de resenha de lápis de cor e eu sempre tô falando o que eu acho dos lápis, se eles são lápis secos, se eles são lápis amanteigados, eu sempre ressalto sobre isso. Porque são coisas bem diferentes. Mas antes a gente precisa entender o que é um lápis de cor, né? Lápis de cor é uma variante de lápis. A mina que tem dentro dele é colorida, ou seja, então é um lápis de colorir. Simples, só que eu acho que todo mundo já sabe muito bem o que é um lápis de cor, né? Mas existem vários tipos de lápis de cor. Existe lápis aquarelável, lápis blender também. Existe lápis escolares, lápis comuns, profissionais. Existem muitos tipos de lápis. E como vocês também sabem, existem muitas marcas no ramo de papelaria que também fizeram a sua própria forma de lápis de cor, a própria fórmula da mina, de como o lápis é feito, do material que se usa no lápis, então por isso cada marca é diferente. Por isso que apesar de a maioria dos lápis que eu já testei aqui no canal serem lápis escolares, lápis comuns, digamos assim, que não seja de aquareláveis, de pastel, ou seja, outro tipo de lápis, por mais que eles sejam todos do mesmo tipo de lápis, todos eles são bem diferentes um dos outros. E a partir disso, eu decidi diferenciar um lápis mais seco e um lápis mais amanteigado, porque geralmente quase todas as marcas que eu testei entram em um desses dois tipos de lápis que eu acho bem interessante. E eu decidi fazer isso não só pelas diferenças entre os lápis em si, mas também porque a técnica que eu uso para quando eu estou colorindo com lápis seco é de um jeito e a técnica que eu uso para um lápis amanteigado é um outro jeito completamente diferente. Por isso que todas em minhas resenhas eu estou realçando bastante isso. E hoje eu vou explicar para vocês bem claro, vou tentar ser o mais claro possível do que são esses lápis secos e lápis amanteigáveis que eu sempre falo. Primeiro vamos entender o que é um lápis com acabamento seco. Vem comigo. Certo, galera, eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos aqui que eu tenho de lápis que eu considero lápis mais secos. Eu vou mostrar 4 pra vocês. Todos os que eu mostrar aqui, todos os lápis que eu vou mostrar hoje pra vocês, que não vão ser poucos, tá? Vão ser vários. Todos eles já tem resenha aqui no canal, tá? Então, tipo, se você quer conhecer mais sobre o lápis, saber se vale a pena comprar ou não, depois você tem uma playlist inteirinha de resenhas sinceronas pra você assistir e tirar as suas dúvidas e escolher o melhor lápis pra você. O primeiro que eu vou mostrar é o da Cis, tá? Esses são lápis mais secos. Eles são redondos, são de madeira, tem uma mina resistente e eles são bem baratinhos, tá? Tem aqui da Multicolor, que é uma linha da Faber-Castell, meio sem dizer que é da Faber-Castell, eu não sei por que eles fazem isso, mas enfim, sei que é uma linha da Faber-Castell. Quando eu testei eles eu tava meio em dúvida se realmente era ou se era da mesma reserva de madeiras, enfim, mas também é da Faber-Castell pelo que eu soube. E eles são lápis bem bons, tá? Eles são menos secos que o verdadeiro da Faber-Castell, o escolar comum, mas eles são secos e eu acho eles muito bons, tá? Tem o da Bic, outro que um que eu testei aqui no canal e eu não gostei muito, tá? Eu acho que eles parecem bastante com o lápis da Bic, que é esse daqui, ó. Com esses lápis aqui, que são tipo R$15, 36 lápis. Então, tipo assim, são lápis super baratinhos, tá? Ah, esses aqui também são lápis secos, tá? Eu só não coloquei ele aqui na lista porque eu não acho que vale muito a pena, tá, galera? Falando bem a real, assim, porque eles são muito baratos, porém, eles não funcionam direito. Então, tipo assim, não vale muito a pena, tá? Apesar de eles serem bem baratos. Então, eu acho o da Bic muito parecido com esses. Enfim, quem vê as resenhas, ou quem já viu, quem vai ver, vai entender por que, sabe? Ou porque eu não gosto muito da Bic, já fui bastante chateado por isso, mas é a minha sincera opinião. E o quadro que eu tenho aqui no canal se chama Resenhas Sinceronas e, bom, são resenhas sinceronas. E por último aqui temos o famoso lápis da Faber-Castell escolar, né? Esse aqui é aquela caixa com 60 lápis, tá? É uma edição especial, inclusive agora tem uma outra que vai vir com 80, se eu não me engano, alguma coisa assim, tá? Enfim. Esses são os lápis escolares da Faber-Castell, famosíssimos, que todo mundo gosta, enfim. Eu vou me apropriar mais dele pra explicar pra vocês o que é um lápis seco, porque eu acho que eles são bons, eles são secos, mas são bons, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque se você olhar pelo menos, por exemplo, por esses dois lápis, ou até mesmo aquele que eu não vou falar sobre, que é o do Léo e Léo, se vocês verem esses dois lápis, vocês vão ver que eles não têm uma pigmentação tão boa, tá?
Então, lápis seco tende a não ter muita vibrância na cor, não ser muito pigmentado. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o da Bic, ó. Ó, ele não consegue fazer uma camada bem chapada, sabe? Ele fica assim meio com umas partes mais escuras, com umas partes mais claras e não tem tanto pigmento, não é tão pigmentado assim. O da Cis também, tá? Ó. E aqui eu tô apertando bem os lápis, tá? E vocês conseguem até ouvir o barulho que faz no papel. Parece assim meio que tá lixando assim de leve, sabe? É normal com lápis mais secos, tá? Esse aqui é o da Multicolor, que já é um lápis que eu considero bom, mas que eu acho que são secos, tá? E eu falo secos não no sentido de que eles são ruins, mas é uma qualidade, é uma característica dele, tá? Até porque depois vocês vão ver que eu gosto bastante dos lápis secos. Ó, esse é o da Multicolor. E agora a gente vai com o famigerado da Faber, né? Tem até... Aqui, como é bastante cores, tem muitos tons de azul pra escolher, mas eu vou escolher o azul claro clássico, né? O azul mesmo, né? Ó, ele é ainda melhor que o Multicolor, como vocês podem ver, que também é da Faber. E eu considero ele também um lápis seco, tá? Todos esses aqui são lápis secos. Como vocês podem ver, eles são diferentes um do outro. E eu fiz a mesma coisa, apertei do mesmo jeito todos os lápis e eles têm as suas diferenças. Porém, eu acho todos eles um lápis seco. O que é um lápis seco pra mim? Resumindo, né? Se é um lápis que amina, deixa eu mostrar pra vocês bem aqui. Lápis secos pra mim são os lápis onde a mina, que é essa parte que pinta aqui, ele tem como característica ser mais firme, tá? Então, tipo assim, lembra que quando eu falo amanteigado aqui, realmente lembra uma manteiga, sabe? É quando você passa no papel, ele vai se desmanchando e deixando muito pigmento no papel. E o lápis seco é ao contrário. O lápis seco, ele não deixa tanto pigmento no papel e com ele você consegue ser mais preciso no seu traço, tá? Então, a hora que você estiver colorindo com ele, você vai sentir que o lápis é realmente mais seco, tá? Porém, isso vai garantir que ele não esfarele. Vocês podem ver que não esfarelou nada. Ele não vai esfarelar. Ele vai ser mais... O traço dele vai ser mais preciso. Então, tipo, onde você colorir, realmente ele vai colorir. A ponta não vai acabar tão rápido. E você consegue... Eu, pelo menos, com a minha técnica, eu consigo manusear ele muito mais em questão a força. E no sentido, se eu quiser fazer algo mais clarinho, eu consigo super fazer com ele. E eu tenho certeza que ele não vai ter aquele problema de lápis mais amanteigado, de nada bolotar ou fazer uma bolinha mais escura. Não, ele é um lápis mais consistente. Então, você vai conseguir manusear ele melhor quando você quiser fazer cores mais fracas e cores mais fortes, tá bom? Então, espero que tenha entendido o que é um lápis seco. Mas depois eu vou comparar os dois e vocês vão entender melhor, tá? Agora a gente vai entender como é que é o acabamento de um lápis mais amanteigado, então. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os lápis amanteigados. Eu vou tentar explicar aqui pra vocês o que são os lápis amanteigados que eu tanto falo, tá? Eu trouxe aqui 5 exemplos pra ajudar a gente. Eu trouxe o da Maped, que são lápis escolares, que não são muito caros e eu considero amanteigados. São o Super Soft da Faber-Castell, que não são os mais baratos, mas também não é tão caro quanto um lápis super profissional. Então ele é meio intermediário. Esse sim é super amanteigado, tá? O lápis da Acrylex, que não é um lápis muito caro também, mas que tem como característica ser bem amanteigado, com o bônus de que a mina dele é maior. Então, tipo, a parte onde pinta ali ele é mais grosso, tá? Tem o lápis da Giotto, que é da Estilo Novo, né? Que também são lápis amanteigados. E temos também o famigerado Prismacolor, tá? São os lápis super amanteigados. São os lápis mais amanteigados que eu já conheci em todos os lápis que eu já testei, tá? Todos esses lápis são bons. Sim, gente. Então, tipo assim, lápis amanteigados tem como característica serem bons, tá? Por quê? Porque eles são super... A mina dele, a cor é super vibrante, geralmente, tá? Então, tipo assim, a cor é muito forte, sim mesmo. Tipo assim, você vai ver... quando passar o vermelho, você vai ver que, tipo, ele vai brilhar de tão lindo que é. A ponta acaba mais rápido, tá? Porque, como eu falei, tem que lembrar de uma manteiga, sabe? Se você arrastar a manteiga na panela, por exemplo, ela vai se derretendo.
Então a ponta do lápis é como se fosse isso, entendeu? Como é um lápis mais amanteigado e mais pigmentado, meio que o pigmento vai ficando no papel muito mais fácil, então a ponta vai acabar mais rápido. Então são lápis que acabam mais rápido, tá? Outra característica deles é também que eles, às vezes, como eles esfarela muito, pode ser que aconteça de ficar com alguns pontinhos mais escuros no desenho, dificultando vocês manusear ele de forma fraquinha, sabe? Então quando você fazer o lápis bem fraquinho, pode ser que você não consiga trabalhar com ele direito, tá? Então, por quê? Porque ele é tão amanteigado, ele é tão pigmentado, só você encostar no papel, ele vai, tipo, meio que já cagar tudo, entendeu? É quase um giz de cera, galera. Quando você tá colorindo com giz de cera, você não consegue fazer uma camada super chapadinha, super bonitinha. É mais difícil, você precisa apertar ele. É a mesma coisa é o Prismacolor. Por isso que eu acho a característica de colorir com esses lápis amanteigados, não só o Prismacolor, diferente do jeito que eu pinto o da Faber-Castell, tá? Mas também vai depender do quão amanteigado ele é. Por exemplo, eu não consigo colorir com Prismacolor do mesmo jeito que eu vou colorir com lápis da Faber-Castell escolar, que vocês já viram ali agora na primeira parte do vídeo, né? Então, tipo assim, mas eu consigo fazer isso com, por exemplo, o da Maped, esse da Color Pad, que é um lápis amanteigado, mas que eu tenho uma liberdade maior com ele, porque ele não é tão amanteigado assim, tá? Enfim, eu vou mostrar aqui alguns exemplos pra você. Eu vou começar com a Maped. Eu nem tô fazendo muita força e o lápis já sai assim, ó, super forte. E os lápis secos você tem que apertar mais eles, né? Então os lápis amanteigados, eles são mais confortáveis de colorir, tá? Mas como eu disse, ó, quando você vai colorir ele bem de fraquinho, ele tem essa tendência a esfarelar mais e fazer com que tenha algumas partes mais escuras, tá? Esse foi o da Mapa. Agora eu vou testar o da Giotto. Ó, como vocês podem ver, olha como tá farelando. Tipo, quando você pinta com ele, sai vários farelinhos de mina. Aí tem que ficar soprando. Porque se você passar a mão assim, você tem bastante chances de borrar seu desenho, tá, galera? Então tome cuidado. Então o lápis amanteigado sim é um lápis onde você tem que ter mais cuidado a hora que estiver colorindo com ele, tá? Ó, esse daqui é o da Acrylex, que é uma marca que eu acho excelente, tá? Ó, esfarela bastante, porém a cor fica super... Você até consegue colorir ele mais fraquinho, mas olha como ele fica marcado a textura. Ele marca muito a textura do papel, ó. Porque como ele é amanteigado, ele se acumula um no outro. Outra característica do lápis amanteigado, tá? Ele marca mais a textura do papel. Tem que ficar soprando o tempo inteiro. Mas não quer, como eu falei, não quer dizer que eles são ruins, tá? Eles são, como eu falei, esses são os melhores lápis. Os lápis amanteigados são os melhores lápis. Tanto é que os lápis profissionais, aqueles super caros importados, eles são assim, tá? Ó, agora com o super soft da Faber. Eu amo esses lápis, tá? Olha aqui, como a cor, ele fica super chapada. Esse não esfarela tanto, tá? Mas ele também é super, ó, super amanteigado. Mas ele tem essa característica, ó. Quando você pinta ele devagarinho, ele marca bastante a textura do papel. E por último, um lápis profissional, que é o lápis da Prismacolor Premier, tá? Eu vou fazer um teste aqui. Vou pegar uma cor mais parecida, mais perto do que a gente testou. Esse aqui não é idêntico, mas já dá. Esse lápis é tão amanteigado que ele tem quase um cheiro de giz de cera, galera. Ele tem um cheiro muito forte. Eu nem tô apertando e ele fica super forte, ó. Uma coisa que eu acho engraçado sobre ele é que ele é tão amanteigado e ele esfarela demais. Ele fica marcado, coisa que não acontece muito com super soft. Então, em relação a opacidade, né, a cobertura dele é muito mais constante do super soft até mesmo do que da Prismacolor. E ele também marca bastante textura, tá? Tanto é que tem gente que nem gosta muito da Prismacolor justamente por isso, tá? Por ele esfarelar demais e por ele marcar muito a textura do papel. Vocês podem ver, eles são mais pigmentados, tá? A garantia de um lápis amanteigado é de que ele tem uma cor muito mais vibrante, eles são muito mais fortes. Mas, como eu falei, é diferente trabalhar com eles e de trabalhar com lápis seco, tá? E eu já vou mostrar isso pra vocês. Tá, Jamie, eu já entendi o que é um lápis seco, o que é um lápis amanteigado, mas qual que tu prefere? Qual que você usa? Bom, agora é a hora que eu vou mostrar pra vocês qual que eu uso. Vem comigo. Certo, agora eu vou mostrar qual deles eu uso, qual dos dois é meu preferido, tá? O lápis amanteigado ou o lápis seco. A resposta é clara.
eu não tenho um preferido, mas eu tenho as minhas preferências, tá? Vou mostrar alguns desenhos aqui que eu fiz ultimamente aqui no canal. Por exemplo, esse desenho aqui da Ariana Grande, ele foi feito praticamente quase todo com lápis da Faber-Castell escolar, esse daqui, ó. Que são sim, que é o meu lápis preferido para fazer realismo. Muita gente prefere 1000 vezes o Prismacolor, o Super Soft, esses mais amanteigados. E realmente, quem sabe trabalhar com eles consegue fazer desenhos bem melhores que esse, tá? Mas pra mim, pro meu estilo de minha técnica, meu estilo de desenho, eu prefiro os lápis mais secos. Porque eu não preciso estar apertando ele o tempo inteiro. Eu posso fazer bem de fraquinho, criando camada por camada, sem precisar apertar o lápis ou tirar toda a porosidade do papel. Então eu consigo trabalhar melhor com ele. Aqui foi feito tudo com Faber-Castell, com exceção do verde, da roupa e do brinco dela. Por quê? Porque aqui que tá o grande negócio pra mim. Quando eu vou colorir um desenho, principalmente esses realistas, na pele eu uso Faber-Castell porque eles são mais secos, ou escolar no caso, né? Porque eles são mais secos e eu consigo manusear muito melhor pra conseguir controlar a força que eu coloco no lápis, pra assim conseguir também controlar o quão pigmentado eu quero do lápis. Então nessas partes mais claras eu aperto bem fraquinho e nas partes mais escuras eu aperto um pouquinho mais ele, e aí eu consigo dessa forma fazer o contraste do desenho, tá? Nos lápis amanteigados, se eu fosse fazer isso, eu ia ter que me prender um pouco a cor do lápis, se ele já é uma cor mais escura, uma cor mais clara, então muito provavelmente eu teria que usar muito mais lápis pra poder fazer isso aqui, tá? Mas são técnicas diferentes. Como eu falei, se vocês procurar outros canais aí de desenho realista, com certeza eles vão usar lápis amanteigado, tá? Mas pra mim, pro meu estilo, eu prefiro usar os escolares da Faber-Castell. E quando eu quero usar cor com bastante vibrância, eu uso os Prismacolor, o Acrylex, o Maped da vida, porque eu sei que a cor é muito mais vibrante. Outro exemplo é esse desenho da Luísa com a Pablo, com a Anitta. E na pele, no cabelo, pelo menos não da Pablo, mas nesses dois, eu usei lápis da Faber-Castell, tá? Então aqui tá tudo colorido com lápis da Faber-Castell, mas as cores eu usei Prismacolor. Então esse rosa super chamativo, esse azul super chamativo é Prismacolor, porque como eu falei, eu trabalho assim, pele eu faço com Faber-Castell, que eu já conheço os tons, já sei como trabalhar, e cores eu uso Prismacolor, porque eu sei que a cor vai realçar e vai ficar muito mais bonito, tá? Aqui é um desenho de marcador, porém eu peguei ele pra mostrar pra vocês que lápis amanteigados também são ótimos pra passar por cima de camada mais escura, tá? Então, tipo assim, ó, por exemplo, aqui eu fiz uma pele negra retinta e eu usei um branco pra clarear. E esse branco eu usei amanteigado, por quê? Porque o amanteigado, o lápis amanteigado, ele passa por cima das cores mais escuras com facilidade. Então, por isso que ele é melhor pra misturar. Ele é muito mais pigmentado, coisa que eu não ia conseguir com lápis escolar seco. Por quê? Porque ele não ia conseguir, ele não tem tanto pigmento suficiente pra passar por cima de uma cor mais escura, tá? Então, tipo assim, resumindo, ó, esse aqui eu fiz praticamente quase todo ele com lápis escolar, tá, galera? Então, resumindo, todos os dois são bons. Depende do jeito que você usa o lápis. Poderia ser muito mais fácil eu falar, esse é melhor e esse é ruim. Só que não existe isso. Todos os dois, eles não são lápis ruins, tanto os lápis secos quanto o lápis amanteigado, nenhum dos dois. Isso não quer dizer que eles são bons ou ruins. Isso quer dizer que é a característica deles, que uns são lápis mais secos e outros são lápis mais amanteigados. E cada um com essas suas características podem te ajudar em momentos específicos do desenho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido bem o porquê eu sempre especifico essas duas diferenças entre lápis seco e lápis mais amanteigado. Também pra você entender o que isso significa. E também pra você pegar algumas dicas, ou então até mesmo saber que eu uso diferentes técnicas pros dois tipos de lápis. Então eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, coloque aí no comentário que com certeza eu vou responder, porque eu vejo todos os comentários aqui do canal. Se caso você ainda não fez isso, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo e como sempre, continue desenhando.